sejam mais uma vez bem-vindos à Escola da Manhã. E é com muita alegria que nós retornamos a esta aula, que é a nossa última aula dessa série, a revisão. Então nós iremos agora relembrar das nossas aulas, dessa série que nos falou a respeito do pecado, a respeito das formas que o pecado toma na nossa vida. E para iniciarmos a nossa aula, nós vamos para o livro de Deuteronômio, que está lá no Antigo Testamento. Foi um livro escrito por Moisés, no capítulo 30, no versículo 19. Vamos lá então abrir as nossas Bíblias, no capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 19, e diz assim aqui a palavra de Deus, o próprio Senhor dizendo: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Até aqui. Então, jovens, crianças e adolescentes que estão nos acompanhando, nós vamos relembrar das nossas últimas aulas, usando uma ilustração muito comum, que é usada para se retratar a vida, né? A vida como uma estrada que percorremos durante uma jornada. Como toda jornada, ela tem um começo e tem um fim. E também, entre esse início e esse fim, há bifurcações no caminho, há direções opostas que podem mudar o nosso destino final. Nessa revisão, nós vamos lembrar das várias formas que o pecado toma, nos colocando neste exemplo de uma jornada e observando os caminhos que aparecem durante esta jornada. A Bíblia diz que nós temos apenas dois destinos, o céu ou o inferno. Como acabamos de ler nas Escrituras, o Senhor diz: Tenho-te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Neste versículo curto, breve, o Senhor aqui nos traz um grande alerta justamente sobre isso, nos indicando essas duas direções nessa jornada. Assim como aquelas placas que nós vemos nas rodovias quando nós estamos viajando para uma cidade do interior, para um outro estado, essas placas que têm um destino principal final e ali embaixo descrições de outras cidades, de outras paradas que antecedem esse destino final. Nós vamos ver, lembrando de cada lição, as cidades ou paradas, se podemos assim dizer, que se encontram nessa estrada da vida. E nesta série, nós podemos aqui conhecer os profetas Elias e Eliseu e o ministério desses dois homens de Deus em levar a palavra de Deus ao povo, os alertando a respeito do pecado e das consequências trágicas do pecado. E uma das pessoas que mais se endureceu aos avisos foi o próprio rei de Israel. Vocês se lembram que rei era esse? O rei Acabe, não é? Então, para iniciar aqui a nossa jornada, nós vamos ver que aqui no nosso destino ao inferno, aqui a nossa primeira parada, a nossa primeira cidade aqui antes de chegar nesse lugar seria rejeitar a Deus e servir a outros deuses. Nós vimos nas duas primeiras lições, principalmente, isso fica bem visível, né? Porque o rei Acabe, ele se casou com uma mulher pagã, uma mulher que o estimulou, né? Influenciou a trazer deuses estranhos para dentro de Israel. E assim, o povo começou a adorar e a servir deuses estranhos, deuses estes que permitiam o pecado. Por isso que eles foram tão abraçados e aceitos pelo povo, porque esses deuses não se incomodavam com o pecado das pessoas. E vocês lembram qual foi a mensagem que Elias deu ao rei Acabe que o incomodou muito? Que palavra de advertência Elias levou ao rei? Ele falou a respeito dos 3 anos que Israel sofreria sem chuva. E o que acontecerá conosco se nós nos afastarmos de Deus?
Nós às vezes não pensamos para parar, nós não paramos para pensar muito a respeito disso, não é? Porque nós estamos bem, não nos falta nada, mas a nossa alma, ela padece também de fome e de sede, como aquele povo, né? Nós vivemos as más consequências do pecado sobre a nossa vida, nós temos uma vida sem propósitos, nós fazemos más escolhas e uma eterna insatisfação com tudo, né? Tudo que nós buscamos para a nossa satisfação pessoal nunca é suficiente, nós nunca nos sentimos satisfeitos, além de um final trágico certo que vai nos levar ao inferno. E quais são os falsos deuses dos nossos dias? Talvez nós não nos prostremos a nenhum tipo de imagem, mas nossos corações estão cheios de falsos deuses. Talvez o nosso maior Deus somos nós mesmos, o nosso orgulho, ou fama, dinheiro, bens. Nós cobiçamos as coisas que as outras pessoas têm, que nós desejamos muito ter. Nós ficamos infelizes por não ter a vida que os outros têm. Nós adoramos artistas, nós adoramos atletas, personalidades, e nós gastamos tempo, gastamos dinheiro, gastamos os nossos talentos com estas coisas. Então, o fato de nós amarmos essas coisas mais do que Deus mostra que nós temos essas coisas, essas pessoas como deuses em nossos corações. Mas o Senhor tem esse caminho oposto. Se nós estamos no caminho de rejeitar e servir a outros deuses, o Senhor nos propõe um caminho oposto que nos leva ao céu, que é o quê? É o Evangelho. E o Evangelho é encontrar o caminho de volta a Deus. E nós vimos aqui, naquele momento que Israel estava naquele problema tão terrível de fome e de sede, nós conhecemos a história de uma viúva e seu filho, a qual eles preparavam ali a última refeição de suas vidas, porque o alimento já estava no fim, eles não tinham alimento o suficiente. E o profeta chega ali e pede àquela viúva por comida, mas ela não teria comida suficiente para oferecer ao profeta, ter ainda para ela e para o seu filho. Mas mesmo assim, ela obedece ao profeta, ela lhe dá a comida. E o que ela recebe depois disso? Vocês lembram o que foi que aconteceu? Houve abundância de azeite e de farinha na casa daquela viúva, e assim ela teve o suficiente para ela e para o seu filho. Assim, nós vemos aqui que se nós admitirmos, né, que nós somos insuficientes, que nós somos falhos, que nós somos pecadores, se nós levarmos isso ao Senhor, confessando os nossos pecados, nos arrependendo deles, o Senhor nos dá o perdão e a vida eterna. Nós seremos salvos por Deus. Então, agora nós vamos para a nossa próxima parada, aqui continuando na nossa rota em direção ao inferno, que seria o pecado como machucar a consciência. Não sei se vocês se lembram bem desta aula, que aconteceu algo terrível, algo assim que realmente nos faz ver como o pecado ele nos faz perder realmente o valor da vida, a qual aqui o rei Acabe chegou a uma atitude tão terrível e cruel, que foi concordar com o assassinato de um homem por causa de um bem, por causa da vinha, né? O rei Acabe aqui, ele cobiçou a vinha de um homem chamado Nabote, e por não tê-la, né, ele concordou com o plano diabólico de sua esposa Jezabel em matar aquele homem para ter a sua vinha. E o que disse Acabe, já se sentindo, ele sabia que ele era culpado, a culpa já falava dentro dele. E o que foi o que ele disse a Elias quando ele viu a Elias? Ele sabia que Elias estava ali para apontar para ele o seu pecado. O que ele disse? Alguns de vocês se lembram, né, daquela frase tão forte, né, e tão terrível, que é: já me achaste inimigo meu. E nós vemos aqui como é trágico, jovens, que quando nós nos encontramos nessa situação como Acabe estava, ali suprimindo a sua consciência, a sua culpa por aquele terrível assassinato, né, ele trata aquele servo do Senhor
como um inimigo. Os servos de Deus se tornam inimigos nossos porque eles nos mostram o pecado através da palavra de Deus. E os nossos pecados não ficam mais encobertos. E quais são as formas que nós temos de suprimir a nossa consciência, assim como Acabe fez, né? Acabe, ele agiu de maneira fria e indiferente, depois de ter pecado, como se tudo estivesse bem. E assim, muitas vezes, nós fazemos a mesma coisa, né? Nós começamos a agir de maneira tranquila, obedecendo aquelas pessoas a qual nós cometemos aquele pecado, agimos de maneira honesta, né? Para que aquele pecado que nós fizemos anteriormente fique abafado, fique escondido. A gente não quer que ele seja descoberto, né? Então nós começamos a agir de maneira correta, proativa, para que aquele pecado não venha à tona. E qual é o caminho oposto que Deus nos propõe nesse caso, né? É o Evangelho, que é o quê? Enfrentar o nosso pecado e buscar ao Salvador. Ao invés, jovens, de deixar o nosso pecado encoberto, o Senhor nos propõe que nós reconheçamos esse pecado, que nós o confessemos a Ele. Então Ele nos perdoa e nos dá a vida. Então, ao invés de nós abafarmos, nós podemos ir a Ele e confessarmos o nosso pecado. Que ao invés de nós sermos punidos, nós seremos perdoados. Então o Senhor nos dá esse caminho oposto de enfrentar e buscar o Salvador. E agora a nossa próxima parada, ainda nessa estrada aqui mortal do pecado, nós vemos também que ele é uma doença mortal. Essa aula aqui tão emblemática, será que alguém lembra? Quando o Senhor, em sua palavra, diz que o pecado ele é comparado a uma doença. Aqui nós vemos a história do general Naamã, um homem de prestígio, de poder, de autoridade, que de repente se vê ali numa situação tão miserável por ter contraído uma doença tão grave, lepra, que naquele momento ali não havia cura, que o levaria a ficar desfigurado, que o levaria ao isolamento, ele teria que ser banido do seu posto de poder, da sua família, da sua comunidade, e iria morrer de uma maneira muito solitária e terrível. E nós vimos que a Bíblia diz que o pecado é como essa doença lepra, que para nós, humanamente falando, nós não temos como curá-la, e ela tem um destino único, que é a morte. E qual foi a mensagem que Eliseu disse a Naamã que o deixou enfurecido? Alguém lembra? Né? Que Naamã ele foi até Israel, por orientação de sua criada ali, uma menina israelita, que diz que em Israel ele encontraria um profeta que poderia lhe trazer a cura, e chegando lá ele ouve algo que o deixou muito enfurecido. O que seria isso? Por que ele ficou enfurecido? Porque ele ouviu algo simples. Ele não ouviu que ele teria que participar de um desafio, ou de demonstrar a coragem, demonstrar a habilidade dele como um general do exército, ou ele não foi recebido por Eliseu de uma maneira solene, em que Eliseu fosse até ele, impôsse suas mãos sobre ele e o curasse. Ele recebeu uma mensagem do servo de Eliseu, dizendo que ele tinha que simplesmente entrar no rio Jordão e mergulhar por 7 vezes naquele rio de águas turvas, de águas sujas. Então Naamã se sentiu um tanto humilhado, né? E o que aconteceu? Né? Ele foi persuadido por seu servo a mergulhar no rio. E quando ele o fez, ele foi limpo, ele foi curado daquela lepra. E isso nos mostra que o Senhor tem um caminho oposto a essa doença mortal, que é o quê? É o Evangelho, em nós sermos curados e feitos de novo pelo Senhor. Quando nós cremos no Evangelho, jovens, que é algo tão simples como mergulhar naquele rio 7 vezes, nós somos limpos dos nossos pecados. E como nós somos limpos dos nossos pecados?
nos arrependendo deles, admitindo eles diante de Deus em confissão e crendo no que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário como suficiente para remover a nossa culpa. Às vezes, quando nós ouvimos isso, nos parece algo muito simples, não é? Eu já ouvi de pessoas dizendo assim, é só isso? É tão simples assim? Eu não tenho que fazer nada? Exatamente, você não tem que fazer nada. Não há méritos em você para que Deus te aceite no céu. Na verdade, você só deve admitir diante de Deus que você não consegue, que você não tem o que oferecer a Ele, justamente porque você é um pecador. E crer que Jesus já fez. Jesus é aquele que completou toda a justiça de Deus. Ele é o único homem perfeito que pode nos representar diante de Deus. Então, isso às vezes parece ser algo muito simples e que não faz sentido. Mas se nós fizermos igual Naamã fez, naquele momento ali ele creu e obedeceu algo tão simples. Apenas se arrependa e creia no Senhor Jesus, você será curado da doença do pecado. Então, continuando aqui, no nosso caminho tenebroso ao inferno, nós vamos ver que o pecado é ser levado à morte. Alguém lembra aqui dessa aula? Alguém sabe qual aula é? Nós falamos a respeito de uma mulher da cidade de Sunem, que desejava tanto, esperava ali ter um filho. Ela recebe aquele filho, mas o perde de maneira tão inesperada, repentina. Aquele filho, em algumas horas, ele morre em seus braços. E o que nós aprendemos com aquilo, com esse acontecimento? Com a ajuda do Senhor, o profeta Eliseu o traz à vida de novo. E nesta aula nós podemos aprender que, assim como aquele menino morreu nos braços de sua mãe e ela sentiu tanta tristeza pela perda daquele filho, as nossas almas podem estar mortas. E Deus, o nosso Criador, Ele quando olha para nós, Ele também se entristece muito ao ver que as nossas almas estão frias, pálidas, sem sinais de vida. Como eu poderia saber que a minha alma está morta? Bom, quando eu faço um autoexame do meu coração, eu vejo que não há um interesse real pelas coisas de Deus. Eu não me preocupo com o meu pecado, eu não me interesso pela leitura da Bíblia. A oração é algo que eu faço de forma mecânica, automatizada, decorada. Eu vou à igreja de maneira obrigada, porque sou levado pelos meus pais. Eu posso ter até um zelo por Deus, mas é algo que ainda eu não busquei de todo o meu coração. O meu coração realmente quer coisas que estão distantes de Deus, coisas que desagradam a Deus. Então, aí eu vejo que a minha alma está morta. A Bíblia diz que isso nos mostra que estamos mortos. Nós estamos mortos em delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2, versículo 5. E qual é o caminho contrário que Deus nos dá com relação a essa parada terrível de ser levado à morte? É o Evangelho que nos diz que podemos receber o dom da vida eterna. Nós que uma vez estávamos mortos, agora podemos receber o dom da vida. E quem é que promete nos dar esta vida? O Senhor Jesus Cristo. Assim como aquela mulher sunamita, nós não precisamos nos desesperar e achar que está tudo acabado e não tem jeito. Você está morto mesmo? Não. O Senhor Jesus prometeu nos dar vida eterna e nós devemos ir diretamente a Ele, assim como ela foi a Eliseu, e rogar-nos por vida na alma. E nós fazemos isso em arrependimento de pecados e crendo somente no Senhor Jesus Cristo. E continuando nessa estrada terrível de pecado até o inferno, é até estranho, né, jovens, nós pensarmos que nós podemos até escolher por ela. Nós vamos ver que o pecado é fazer guerra contra Deus. Fazer guerra. Alguém de vocês aqui lembra dessa aula? Uma dessas nossas últimas aulas, nós vimos que o exército sírio ele fazia uma grande guerra contra Israel.
e que eles logo saíram para capturar Eliseu, o homem de Deus. E o Senhor, ele fez algo extraordinário naquele dia. Ele fez com que os soldados sírios ficassem cegos. E Eliseu então os leva para a cidade de Samaria. E ali, tendo a oportunidade, vamos dizer assim, da revanche, de contra-atacar aquele exército, o que acontece? Aquele exército recebe um banquete, um grande banquete, e são dispensados em paz para os seus lares. E se nós pensarmos, jovens, com seriedade sobre isso, nós vemos que nós temos algum motivo para odiar a Deus, nós temos uma razão séria para nós não buscarmos ao Senhor, para não gostarmos das coisas que Ele nos ensina, para não obedecermos a Ele. Na verdade, a gente não tem um real motivo. O problema está em nós. Será que Deus ele nos fez algum mal? Ele que nos dá todas as coisas, Ele que nos dá a vida. E desde da criatura mais microscópica que existe, a maior de todas, tudo é criado, é feito por Ele. Então, nós podemos dizer que Deus nos fez algum mal para que a gente o odeie? De forma alguma, não é? E nós vamos ver que a direção oposta que Deus nos dá de guerrear contra Ele é o Evangelho, que é o quê? Aceitar a paz de Deus. Deus nos propõe a paz. E como é que Ele faz isso? Assim como nós vimos que aquele exército que estava cego recebeu ali novamente a visão e nisso já eles receberam um banquete e foram dispensados em paz, assim também é conosco. O Senhor Jesus Cristo, Ele se coloca entre nós em Deus, removendo a ofensa causada pelos nossos pecados. E uma vez que Ele remove a ofensa, Ele traz a paz. Não há mais o ofendido, né? Deus, que é a parte ofendida. Porque Jesus se põe no meio e Ele toma a culpa que é nossa, Ele pega para Ele. Então, nesse momento, é feita a paz entre nós e Deus. Então, nós somos perdoados, nós recebemos a vida eterna. Agora, nós vimos que nós passamos aqui, né, por tantas paradas, e nós vamos ver que esta próxima agora, já se aproximando do nosso destino final, nós vemos que o pecado também é negar crer em Deus. Negar crer em Deus é a incredulidade. E nessa aula que tratou sobre isso, nós vimos sobre o povo de Samaria morrendo de fome, porque eles estavam cercados pelo exército sírio. O exército ali fazendo pressão em volta da cidade, eles não tendo condições de como buscar alimento. Então todos ali já padeciam fome. E o profeta Eliseu traz uma grande notícia, uma notícia de esperança, de que haveria comida sim disponível na porta da cidade por um ótimo preço disponível a todos. E o que acontece com o rei? O rei recebe bem essa mensagem? Ele já anuncia a todos e se prepara para buscar aqueles alimentos? Não. E ainda a incredulidade dele é reforçada pelo seu servo, aquele oficial que age de uma maneira muito nécia e ofensiva a Deus, né? Quando ele diz até que mesmo que janelas abrissem no céu e dali saísse comida, o Senhor poderia mesmo fazer aquilo? Se pararmos para pensar nessa afirmação, jovens, foi uma afirmação muito dura, uma afirmação que realmente rebaixou a Deus, porque abrir janelas no céu e dali mandar comida para Deus seria algo muito fácil, muito simples, quando nós pensamos no todo o poder que Ele tem, no poder que Ele teve de criar a nós e todas as coisas que existem. Nos dar comida dessa forma é algo tão pouco para Deus. E aquele homem que tinha visto os milagres do Senhor tantas vezes duvidou de algo tão simples. E com essa atitude, nós vemos que o incrédulo, ele tem um trágico fim, como aquele servo, aquele oficial do rei teve. Porque o que houve? Eliseu
disse a ele que ele viria toda aquela abundância de comida, mas ele não iria comer. E foi exatamente o que aconteceu. Ele viu aquela comida toda e eles com aquela fome terrível. Ele pôde ver a comida, mas ele não comeu. E o que houve com ele? Ele foi morto. Ele morreu de uma maneira terrível que foi... ele foi pisoteado pelaquela multidão que correu até aquele alimento. Morreu de uma maneira trágica, de uma maneira em que houve muito sofrimento. E é isso que é o fim do incrédulo. Aqui é uma grande advertência do Senhor para nós. Mas qual é a direção oposta disso que o Senhor nos propõe, que nos leva à vida, ao céu? É o Evangelho, que é o quê? A direção oposta da incredulidade, que é crer na palavra de Deus. A incredulidade, jovens, ela é um grande obstáculo que deve ser removido do nosso caminho se nós queremos ir para o céu. Duvidar do poder de Deus em nos salvar, em nos dar um novo coração, fechar os nossos corações para essas promessas é como se nós pisássemos no acelerador para irmos mais rápido em direção ao inferno. Vemos que, na verdade, o problema está conosco e não com Deus, porque Ele propõe a vida, Ele propõe a salvação, Ele propõe a paz, mas nós não queremos ouvir, nós não queremos crer no que Ele diz em Sua palavra. Então agora, quando nós já nos deparamos com todo esse trajeto percorrido, estamos já agora às portas do nosso destino final, a gente deve se perguntar, para onde eu vou? Em que situação eu me encontro? Então nós vemos que uma vez percorrida toda essa distância e passando por todas essas paradas, nós chegamos ao inferno. O pecado nos leva ao inferno. Embora pareça que muitas vezes as pessoas se safem dos seus pecados nessa vida, apesar que a maioria sofre consequências terríveis do pecado nesta vida, nenhum pecador será permitido entrar no céu. O inferno é um destino certo para pecadores. Isso é algo certo e irrevogável. Mas nós temos a direção contrária. Nós temos o lado oposto, que é o céu. E é o Evangelho que nos levará para lá. E é essa direção oposta ao pecado, jovens, que é a conversão. Se nós nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados, se nós vermos realmente como o pecado do nosso coração é mau, como nós desejamos o pecado, mas quando nós nos incomodamos com isso porque nós vemos que nós não queremos ir para o inferno, então nós realmente nos arrependemos e nós vamos a Cristo e confessamos os nossos pecados e nós vemos que a morte dele na cruz foi o suficiente para remover a nossa culpa. Então nós clamamos por perdão, nós recebemos o perdão, nós recebemos a vida eterna. Então aí sim, nós podemos descansar e saber que nós vamos para esse local de felicidade plena, de paz eterna. Então, jovens, que nós possamos refletir sobre isso de maneira séria e buscarmos ao Senhor, vermos se ainda estamos aqui em alguma dessas paradas, dessas localidades, porque ainda há tempo de tomar a direção oposta, ainda há tempo de arrependimento e assim entrarmos nessa estrada que nos leva ao céu e desfrutarmos de Deus ainda aqui nesta vida, como todas essas pessoas aqui, que em vários exemplos negativos de pessoas que endureceram os corações, nós temos tantos outros, de pessoas que ouviram e creram e foram para o céu. Então busquem Deus enquanto há tempo, busquem a salvação de suas almas e garantam o destino eterno que é o céu. E agora nós vamos entoar o hino número 57 para reforçar a nossa reflexão nesta manhã, para vermos o poder de Deus em nos salvar. Que Deus os abençoe.